pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos ao vídeo de correção da semana 1 do PET de Matemática do 9º ano, volume 2. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Vamos para as questões. Então, nós estamos trabalhando aí com notação científica nessa primeira semana. O PET traz alguns exemplos, falando sobre como escrever números em notação científica. É importante que você leia com atenção. E aí vamos para as questões. A primeira pede, para a gente escrever aí os números de notação científica. E a número 1, eu tenho esses 5 aí, olha, acompanhado de, vamos contar quantos zeros, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, como eu escrevi isso em notação científica? Olha, eu tenho 5 vezes 10 elevado a 12, né? Quando eu venho contando os zeros aqui, olha, da direita para a esquerda, nesse sentido aqui, o expoente é positivo. Quando é o contrário, olha só, a gente está vindo da esquerda para a direita, opa, tá aí para vocês verem, nós vamos contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, nós temos 7 vezes 10 elevado a menos 6. Então, reparem, olha, que eu estou falando com o número com vírgula, número decimal, né? Estou andando com a casa para a direita, o expoente é negativo. Estou falando de número inteiro, vou andar com a casa para a esquerda, né? Vou tirar esses zeros aqui, ó. Aí a gente tem expoente positivo, tá? Só para vocês entenderem a diferença. No caso, número 3, olha, eu vou andar com a casa, a vírgula está aqui, né? O número inteiro, mas aqui eu posso escrever vírgula 0, por exemplo. E eu vou andar com ela, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas, né? 13, aliás, né? Que eu saltei uma aqui, olha. Saltei um zero aqui, tá vendo? Olha, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até ela chegar aqui no 5, olha. Deixa eu apagar isso aqui. Essa vírgula vem pra cá, tá vendo? Então, a gente tem 5,86 vezes 10 elevado a 13. E a número 4, olha, eu vou ter 5,874 vezes 10 elevado a 6. Olha aqui quantas casas eu andei, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até a vírgula chegar aqui. Então, essas são as questões de 1 a 4. Lá na questão 5 é que a gente efetue multiplicação usando notação científica. Então, eu tenho esses números aí, olha. No primeiro, eu tenho esse 4 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros. E esse 0,000001. Eu quero multiplicar. Então, a primeira coisa, eu vou escrever em notação científica, viram? Olha. Então, esse 4 aqui, ele virou 4 vezes 10 elevado a 6. Vou multiplicar pelo outro número em notação científica, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Vejam, olha, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como era número decimal aqui, ó, com vírgula, expoente negativo. Para multiplicar, eu vou multiplicar os números, né? Então, 4 vezes 1 normalmente, e também vou multiplicar os expoentes. Na potência de base igual, na multiplicação, né? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, aqui eu tenho 10 elevado a 12 mais menos 7. Lembre-se que o 7 aqui é negativo. Como mais vezes menos é menos, nós vamos ter 12 menos 7, e o resultado aí vai ser 4 vezes 10 elevado a 5. Aí a gente, colocando aqui em número, né, pedir notação científica, né? Mas isso corresponde aí a 400 mil. É só eu colocar o 4, acrescentar aí 5 zeros. Número 6 é a mesma coisa, viram? Olha, escrevi os 70 mil em notação científica, né? 70 mil não, né? 70 milhões, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica 7 vezes 10 elevado a sétima. Vezes, escrevi o 0,015 também em notação científica. Fiz a mesma coisa, olha. 7 vezes 1,5 deu 10,5. Escrevi e resolvi aqui, olha. 10 elevado a 7 mais menos 2. Então, fica 7 menos 2 a 10 elevado a 5. Aqui o 10,5 eu ainda podia andar mais uma vez com a vírgula, né? Que pede notação científica, então vamos fazer direitinho. Então, eu dei mais uma casa aqui com a vírgula, acrescentei mais um número no expoente. Então, eu tenho 1,05 vezes 10 à sexta, que aí, a gente passando para número, né? Vai dar esse 1.050.000, ok? Número 7, o mesmo processo, né? Escrevi notação científica e fiz as operações. Então, nós tivemos 4,62 vezes 10 à sexta,
vezes 5, vezes 10 elevado a 10, vezes 10 a menos 3. Multipliquei os números, né? Então, aqui deu 23,1 e aqui, resolvendo a potência, deu 10 elevado a 3. Também vim com a vírgula aqui, mais uma casa, tá vendo? Olha. Por isso ficou 2,31 vezes 10 elevado a 4, ou os 23.100. E aí, a última de operação é a 8, né? Então, olha, esse número aqui, olha, 0,000006, deu 6, vezes 10 elevado a menos 13, vezes 1,25 elevado a 10 a menos 2. Fiz a multiplicação aqui, deu 7,5. E na potência, olha, vai ficar menos 13 mais menos 2. Só que menos vezes menos é menos, né? Então, fica menos 13 menos 2. E os dois valores negativos eu somo e mantenho o expoente negativo. Então, aqui, ó, é 7,5 vezes 10 elevado a menos 15. E aqui eu coloquei também como esse número seria, né? Então, é o 0,00000. Então, eu contei aqui 14 zeros mais o 7, né? Para dar as 15 casas. Então, essa aí é a número 8. Número 10, fala que a massa da Terra é esse valor aí, né? Em quilogramas. Pede para escrever em notação científica. Então, tá aqui, olha, eu contei. Comecei contando zeros. Olha, tem 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, aí vem 19, 20, 21, 22, 23, 24, até chegar na vírgula. Então, é 5,9.736 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. A número 10 diz que a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Então, pede para calcular a distância média entre a Terra e Marte. Escreva a resposta em notação científica. Então, primeiro a gente faz aqui, fiz, né, a subtração aí, né? Você pode armar a continha. Então, tá dando este valor aqui, ó. A gente está chegando em 80 milhões de quilômetros, e em notação científica contei, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, tá aí o número em notação científica. Vamos ver se tem mais questões. Tem. 11, o tamanho aproximado do átomo de ouro é esse valor aí, 0,00000000166 metros. E pede para escrever em notação científica. Então, a gente vai contando, né? Ó. Tô aqui com a vírgula, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei a vírgula, né? Então, deu 1,66 vezes 10 elevado a menos 10 metros. No caso da número 12, fala que uma determinada célula humana é de aproximadamente 40 micrômetros e uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,001. Pede para escrever o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica e depois responder. Então, a primeira coisa é escrever na notação científica, né? Então, a célula humana, olha, ela ficou sendo 4 vezes 10 elevado a menos 5 na notação científica, enquanto a célula vegetal ficou 1 vezes 10 elevado a menos 4. A letra A pergunta qual das células é maior. Pô, gente, a célula vegetal ela é maior. Por quê? A gente vai olhar aqui o valor do expoente do 10, né? Eu tenho menos 4 e menos 5. Quando se trata de números negativos, quanto maior o módulo do número, menor é o seu valor. Então, pensando em valores negativos, o menos 4 é maior que menos 5. Portanto, 10 elevado a menos 4 é maior que 10 elevado a menos 5. Então, a maior célula é a vegetal. E qual expoente da base 10 é maior? Justamente o da célula vegetal, o 10 elevado a menos 4. E pede para escrever uma conclusão que você tenha observado considerando as respostas A e B acima. A gente percebe, né, que o que acontece aí com o expoente é o que a gente vê com a questão do número inteiro, né? O número inteiro, quando ele é negativo, quanto maior o seu módulo, menor é o seu valor. Então, a gente pode concluir que quanto maior o expoente, maior será o valor representado na notação científica. Nesse caso aí, o maior é o 10 elevado a menos 4, ok? Então, era isso.
a nosso vídeo de hoje. São essas 12 questões. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixem aqui no canal. E a gente se vê na próxima correção, próxima semana. Bons estudos e até lá!